Fala, especialista! Seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou passar para você um cronograma de como vai funcionar toda a produção do seu livro. E aí aqui fica tranquilo que vai ter esse cronograma, ele é bem completo. Então vai ter a parte que você vai trabalhar com marketing e a parte editorial. Isso é muito importante porque essas partes têm que trabalhar junto para quando você for fazer o lançamento, já vai ter um represamento de vontade da audiência pronto para você lançar. Depois a gente vê lá nos módulos de lançamento, o que é um lançamento? É você deixar a audiência com vontade de ter um produto e daí você lança o produto e aí o pessoal está morrendo de vontade daquele produto, eles compram tudo uma vez só. Isso aí é estratégia de lançamento. Bem resumido, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês a apresentação que fica mais fácil a gente entender essa linha. Então vamos lá para a apresentação. Eu coloquei aqui numa linha do tempo, esse prazo que eu coloquei aqui é para uma produção de 6 meses. 6 meses é um período muito tranquilo para você deixar um produto de excelente qualidade no mercado. Dá para fazer em menos? Dá para fazer em 3, 4 meses também dá para fazer, só que levando em consideração que você tem todos os seus outros afazeres, você tem o seu trabalho, então em 6 meses dá para você fazer de uma maneira bem tranquila. E se tudo estiver bem organizadinho como está aqui, fica muito mais fácil. Essa parte de cima aqui, eu separei para produção editoral. E essa parte de baixo aqui, o planejamento e o lançamento. Então, a gente vai entender aqui que quando a gente for fazer o lançamento, não vou pensar só no lançamento quando eu já ter finalizado o livro. Não, vou pensar no lançamento dele desde a construção dele para poder antecipar e criar essa vontade na audiência. E agora presta atenção porque, cara, vai vir um ensinamento mais legal do que o outro. Primeiro ponto, começa lá, definir um objetivo para o seu livro. Não adianta você escrever só porque você quer ter uma realização pessoal, quer escrever um livro. Porque se você escrever só por isso, você escreve, imprime um e guarda no seu armário. Porque se a intenção é que você venda isso, você não pode pensar só em você. Você tem que pensar em quem vai estar lendo isso aí. Qual é a transformação que você vai causar e qual o objetivo que você vai ter com esse livro. Nesse curso aqui, a gente aprende que o livro ele é um produto de front. Ele é um produto que ele serve para te dar autoridade e ele te dá mais alcance. Então ele não vai ser teu único produto dentro da tua esteira de produto. Você vai ter curso, vai ter mentoria, vai dar palestras. Então vai ter uma série de outros atributos para você poder ter uma remuneração. O livro ele é só mais um produto dentro desse seu negócio, que é o quê? O seu conhecimento. Então, primeira coisa, definir um objetivo. E aí vem aquela velha máxima que ela é maravilhosa, que ela é usada em todo lugar e é muito pertinente, que é a história lá da Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato, e aí ela pede o caminho e o gato pergunta, mas onde você está indo? Né? Porque para quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. E é a mais pura verdade. Então, nesse momento, o que é? Defina um objetivo. Esse aqui é o objetivo do meu livro. Vou fazer o livro para conseguir isso, para ter essa autoridade, para falar sobre esse assunto, para ministrar palestras e cursos sobre esse assunto, para fazer todo um ambiente digital, para trazer o cliente até esse ambiente, e esse ambiente ele vai nutrir todo um ecossistema. Isso aí é o quê? Cuidado aí do próximo passo, que é o quê? A plataforma do autor. Mas aqui a gente entende que é algo muito mais. Você vai cuidar do seu jardim. E o que é cuidar do seu jardim? É você primeiro estabelecer uma esteira de produto. O livro ele é um produto de front. Você vai ter um produto free que vai ser a sua comunicação nas redes sociais. Você vai ter um produto back que vai ser o curso que esse livro, um curso digital que a pessoa vai para com esse conhecimento desse livro. Dentro do curso digital você vai fazer uma proposta de uma oportunidade de um produto high ticket, que aí é onde você vai fazer uma mentoria. Então você já estabeleceu uma esteira de produto, onde você consegue ter uma boa remuneração. E aí definiu o propósito do livro, definiu qual que é o planejamento que você vai ter dele em todo um ecossistema, que é por isso que você está fazendo esse curso. Aí você vai começar o projeto com o pé direito. Isso não quer dizer que você vai começar a cuidar do seu jardim quando você começar a escrever o livro. Não, não é assim. Você já tem uma expertise, algo que você domina. Se você não tem, você também vai definir qual que é o seu objetivo, qual que é a área que você quer atuar. Definiu essa área, você já tem essa área, então você tem toda uma comunicação na rede social que diz respeito a essa área. E aí você já mantém essa comunicação. Como eu digo lá no começo desse curso,
o que acontece? Às vezes as pessoas começam a trabalhar nas redes sociais sem levar a audiência para nenhum lugar. Fica só lá trabalhando de graça para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube e não leva as pessoas para lugar nenhum. Se a sua intenção não fosse ser um influencer que vai receber dinheiro se você tiver muitos seguidores, não compensa. Por quê? Primeira coisa, estabeleça uma esteira de produto, estabeleça um ambiente, uma atmosfera que seja a sua atmosfera, que seja o seu mini mundo. E aí depois que o seu mini mundo estiver pronto, o que você vai fazer? Você vai convidar pessoas para vir até ele. E aí essas pessoas que vão começar a conhecer você, vão chegar até você, eles vão procurar um site, eles vão procurar a tua página, eles vão procurar páginas, né? Então, a página pode ser um site, as páginas pode ser o seu perfil no Instagram, a página pode ser o seu Facebook, porque os posts, a maneira com que você alcança o seu livro, tudo isso são ferramentas para conseguir alcance. Depois que você alcança, essas pessoas têm que ir para algo para conseguir retenção. Então, primeiro é atenção, segundo é retenção. Depois que você conseguiu reter essas pessoas, por isso que você tem blog, por isso que tem YouTube, Instagram, isso aqui é para quê? Para reter esse pessoal que você conseguiu chamar a atenção. Então, primeira coisa é chamar a atenção, reter. Depois que essa pessoa entrou já na tua esteira de produto lá dentro, você vai interagir com ela. É o famoso ARI. E aí que está o segredo de todo o marketing de conteúdo. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é espetacular, né? É o que eu mais gosto, que é a parte de escrever roteiro. A indicação é que você procure um editor para poder fazer esse roteiro, se você não está fazendo um livro técnico. Mas como eu faço essa parte de edição, eu vou dizer para vocês um roteiro básico, que é assim, ó, no final das contas, se você não conseguir fazer nada, faz esse que a chance de dar certo é muito grande. Que é o quê? A jornada do herói. Eu já falei isso aqui diversas vezes, falei lá no módulo de branding, vou falar no storytelling. Então, quando eu estabeleço a jornada do herói, eu vou fazer uma senoide emocional no leitor. Ah, mas o meu livro é um livro técnico. Sim, justamente, você trazer a jornada do herói dentro do seu livro técnico vai deixar ele muito mais sexy, muito mais interessante. Porque o leitor ele vai se emocionar junto com o seu livro e você vai trazer as suas experiências e ensinar a técnica para ele. Então eu vou dizer aqui agora, a jornada do herói você pode usar tanto para um livro de ficção quanto para um livro técnico. Eu vou fazer um módulo específico de storytelling, na verdade eu vou fazer um curso de storytelling para você entender quão gigante é isso e quão maravilhoso é. Mas, para não ficar muito grande essa aula, eu vou estabelecer para você um critério base. Faz a jornada do herói. São 12 passos que vai fazer uma senoide emocional que vai causar essa experiência para o seu leitor. Seja um livro de ficção, você está contando uma história, pode fazer a jornada do herói que vai dar certo. Se você já está mais habilidoso, aí você coloca outras jornadas, mas comece pela jornada do herói, que é a mais fácil de trabalhar e é a que mais dá certo. Se for um livro de não ficção, é um livro técnico, também utiliza, porque ela vai trabalhar o limiar perfeito. Primeiro, o mundo comum. Então você vai apresentar aqui a dor que a pessoa tem, todo mundo tem. Então é um mundo comum. Depois o chamado para aventura, a vontade de fazer aquele exercício. Depois a recusa do chamado, ver que é difícil. E aí ele vai estar lá embaixo, vai ter um encontro com o mentor. Você vai mostrar o quanto você pode transformar a vida dele. Depois vai ter testes, as provas. E aí depois ele vai entrar dentro da caverna secreta, que essa caverna é a primeira transformação, que ela acontece interna. Depois ele vai ter a prova. E aí depois que ele faz essa prova, ele define se ele vai ser a mesma pessoa que ele era antes ou a pessoa que aconteceu a transformação. Só que essa primeira transformação é uma transformação interna. Depois o mundo fica tudo comum de novo e ele tem a grande provação. Depois que ele passa pela grande provação, já não é uma transformação interna, agora é externa, as pessoas vão ver a transformação dele. E aí depois ele tem o retorno com o Elixir, que é onde ele teve a transformação. Procura lá na internet, Jornada do Herói, ou então vai lá no módulo de branding, que vai estar escrita ela também, que é fantástico. Se você não tem um começo, se você não tem um editor, quer fazer, segue os planos da Jornada do Herói para fazer o teu roteiro, que vai ser perfeito. E por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas que eu ajudo a escrever os livros, eu estabeleço vários roteiros, né? E eles escolhem o roteiro melhor e mais fácil, que é da Jornada do Herói. Então estabelece lá 12 capítulos. Esses 12 capítulos vão ser divididos em 3 grandes blocos. Isso tanto para curso quanto para livro, para tudo funciona.
E aí cada bloco, obviamente, vai ter 4 tópicos. Então, você vai fazer um livro que eles vão ter 3 momentos. Pensa na trilogia do Senhor dos Anéis. No primeiro momento, vai ser a parte do mundo comum. Então, você vai mostrar o quê? Módulo de fundamentos. A gente vai ver lá quando no módulo que a gente tiver aprendendo a fazer um curso, é exatamente a mesma coisa. Você vai fazer um módulo de fundamentos, ele vai ter 4 capítulos. O livro é a mesma coisa. O segundo módulo vai ser o módulo de conceito, que é onde você vai explicar os conceitos fundamentais daquela atividade que você vai ensinar. Pensa que o módulo de fundamentos é a base. Não tem como eu falar de determinado assunto sem ter esses 4 fundamentos aqui, que são os 4 capítulos. Daí depois o módulo de conceito, que eu vou começar a conceituar, juntar o fundamento com a aplicação, que a aplicação é o último módulo, que são os 4 últimos capítulos, que é o quê? Você fazendo, colocando a mão na massa e acontecendo a transformação. Esses 3 grandes blocos, eles vão estar separados dentro desses 12 capítulos, dentro da jornada do herói. A primeira vez que você vai fazer isso vai ficar na sua cabeça, você vai achar que é impossível. Você vai dizer, não consigo fazer dentro da jornada do herói. Só que daí, conforme você vai fazendo, aquilo vai ficando de uma maneira tão clara que você não consegue mais fazer sem estar dentro da jornada. Até quando você faz sem querer, fica dentro da jornada. Para você ver como isso é poderoso. Eu lembro quando eu comecei a surfar. Eu tentava ficar de pé, não conseguia, eu pensava, meu Deus do céu, é impossível, eu não vou conseguir fazer isso nunca. Depois que você aprende, você vai com uma facilidade e é só alegria depois. Então, é a mesma coisa. Você vai ter dificuldade no começo, mas depois vai ser muito bom. Então, como que você vai fazer o seu roteiro? Estabeleça os 12 passos da jornada do herói. Separe ele em 3 grandes módulos. O primeiro módulo é o módulo de fundamento, depois o módulo de conceito e, por último, o módulo de aplicação, que é onde você vai fazer a transformação. Então, você vai separar um tempo primeiro para poder fazer o seu roteiro. Você definiu o objetivo. Esse aqui é o objetivo do meu livro. Esse aqui é o planejamento que eu tenho, é o tempo que eu tenho para poder escrever ele. Vou fazer o esqueleto dele, que é o quê? Roteirizar. Então, capítulo 1 vai ser sobre isso, capítulo 2 vai ser sobre isso, capítulo 3, o primeiro módulo vai ser fundamentos aqui, o segundo módulo, os conceitos aqui, o terceiro módulo, aplicação aqui. Depois que você fez essa estrutura, aí você vai para o próximo passo. Falando agora da parte de baixo ali, que é juntamente com você definir ali o seu roteiro, o que você vai fazer agora? Cara, isso é muito importante, é definir o seu tipo de publicação. Se você vai se autopublicar, se você vai utilizar E aí, nesse autopublicação, se você vai fazer tudo, se você vai pegar uma plataforma de autopublicação, que daí tem diferenças, né? Quando você faz autopublicação completa, você vai nos marketplaces, tudo, mas eu já dei essa aula. Se você escolher uma plataforma de autopublicação, você vai colocar o seu livro nessa plataforma, eles vão fazer a distribuição para você, vai trabalhar menos, mas vai ganhar menos também. Ou então você vai contratar uma editora, e essa editora pode ser uma editora prestadora de serviço, onde você paga para eles fazer todo o trabalho editorial para você, ou uma editora tradicional, que daí ela não vai pagar, e aí é mais interessante, por quê? Porque a sua abrangência é maior, pode ser melhor para o seu objetivo. E é nesse momento que você vai definir. Por que é nesse momento, antes de você escrever? Porque dependendo a editora, você pode direcionar o seu material de acordo com o público daquela editora. Vamos dizer que você foi aprovado por uma editora tradicional, você já escreve para ela. Então, às vezes, você tira um pouco da sua persona, que você está acostumado, e acrescenta a persona da editora para que você consiga trabalhar com os 2 públicos. Mas isso também não é imutável, né? Vamos dizer que você escolheu ali e no final das contas acabou não dando certo e você teve que mudar. Beleza, tranquilo, você muda. Mas você vê aqui o que é mais interessante para você. Acho que no final das contas é muito interessante você ter uma plataforma de autopublicação, porque você fazer esse trabalho de procurar todos os marketplaces acaba sendo bem trabalhoso. E aí tem que ver se essa é interessante para você. E aí depois a gente vai para a próxima parte, que é o quê? A escrita. Você realmente vai começar a colocar corpo no seu livro. E aí aqui tem a questão do ghostwriting, que é o escritor fantasma. Não tem mal nenhum em você contratar uma pessoa para escrever para você. O que vai acontecer? Essa pessoa ela não vai escrever as suas ideias, não vai escrever de acordo com o que ela pensa e entregar para você. Não, você vai fazer um norte e aí ela vai dar corpo para o seu texto. Às vezes você é uma pessoa que tem muito atarefado, você não consegue tempo para escrever, não há mal nenhum em você pegar e colocar um escritor fantasma para poder fazer essas reviravoltas para você. Seja você um livro de ficção ou um livro
um livro técnico. O que acontece? Essa pessoa vai acabar incorporando o seu livro, porque a parte difícil ali, a parte de estruturar todo o texto, essa parte vai ficar com você e aí depois você vai fazer umas revisões também, né, na escrita dela, então não há problema. Da mesma maneira é você utilizar alguns artifícios de inteligência artificial para conseguir buscar a ideia que você está querendo expressar, porque o que acontece? Às vezes você está pensando em algo e você escreve de alguma maneira. Para você ficou muito claro, mas a pessoa que está lendo não consegue entender, porque ela não tem a mesma percepção do que você. Então você pega o texto que você escreveu e joga num intérprete de inteligência artificial para que ele consiga deixar aquele livro o mais entendível possível. Porque a pessoa que está lendo aquilo pela primeira vez, ela não vai conhecer termos técnicos, ou até mesmo você, por ser muito especialista, você acaba suprimindo algumas palavras que são importantes para aquelas pessoas que estão começando agora. E aí essa inteligência artificial ela vai conseguir fazer com que você entregue a essência do que você está se comunicando. Também não tem mal nenhum você fazer isso para poder trazer um produto de qualidade, porque no final o que é importante? É a transformação que você vai causar com esse produto. E outra questão importante sobre os escritores fantasmas é que muito livro bom foi escrito dessa maneira. A pessoa, ela sabe como transformar a vida de outra pessoa, porque afinal das contas o produto é isso, é resolver o problema de alguém. E aí o livro, ele é um baita de uma ferramenta para poder alcançar essa transformação. E às vezes a pessoa ela não consegue. Ela tem o conhecimento, mas ela não sabe escrever de uma maneira que o leitor consiga interpretar. E não há mal nenhum ela procurar um profissional para fazer isso. Então diversos livros que ajudaram diversas pessoas foram escritos dessa maneira. Não tem problema nenhum. O próximo passo aqui vai ser a parte aqui do planejamento da campanha e a pré-venda do lançamento. Pessoal, muito importante. Eu mudei um pouquinho aqui por causa da questão das cores, né? O que está em azul aqui, ele vai levar entre 1 e 2 meses, tá? Aqui fecha 2 meses de trabalho. Então, o planejamento ele já começa aqui, pelo menos 4 meses antes do lançamento. Então, nesse momento aqui, você vai definir a data de lançamento e aí você já vai definir alguns micro resultados ou micro ciclos que você vai criar para poder alcançar alguns fatores críticos de sucesso. Então, nesse momento aqui do planejamento, é isso que você vai fazer. Você vai fazer da seguinte maneira, eu vou lançar em tal data. Então, 2 meses antes eu vou fazer isso aqui, vou fazer uma live explicando sobre determinado tema. 1 mês antes eu vou fazer isso aqui. 15 dias antes eu vou ficar fazendo chamada para que o pessoal entenda. Porque isso aqui são microações que você vai fazer para a audiência ficar cada vez mais interessada no seu produto. Então, já começa aqui no planejamento. Então, é mais ou menos aqui com 1 mês, né? Com 1 mês do projeto iniciado, você já vai trabalhar em cima do planejamento e a campanha de lançamento. E essa campanha, ela pode ser feita de diversas maneiras. Você pode fazer uma conexão com um autor que já publicou, você pode ativar um outro livro que você fez e trazer ele à tona de novo, falar sobre algumas coisas sobre o seu livro. E aí você já definiu esse planejamento, é muito importante você definir esses micro resultados e fatores críticos de sucesso, que é para você saber se você está no caminho certo. Eu preciso fazer isso, e um fator crítico de sucesso é se eu tiver esse resultado. E aí você vai fazendo isso dentro do seu planejamento. E aí a gente segue aqui, o próximo passo é muito importante, é a respeito da edição. É muito importante você ter uma pessoa para te auxiliar na edição do livro. É muito difícil você fazer tudo isso sozinho, então é interessante você ter alguém para poder te orientar nessa construção. Sempre, se você criou, você não pode revisar. Isso é uma regra básica de todo o setor criativo, né? Quem cria não revisa. Então você está ali na parte de criação, tem que ter alguém te orientando, falando assim, vai por esse caminho, vai por esse outro caminho. É a mesma coisa quando você vai fazer um TCC na faculdade e tem o orientador falando, faz desse jeito que é melhor ou faz desse outro jeito. E aí, como que você vai fazer isso? Geralmente procura especialistas da área que você está lançando, se for um livro técnico, ou pessoas que são acostumadas já a fazer edição de livro, pessoas que são editores mesmo. Então você vai lá, procura. Quais são os canais para procurar? Qualquer uma das atividades que eu vou falar aqui, tem diversos sites que procuram, mas a melhor busca são as comunidades do Facebook. Você pega ali comunidades de escritores, comunidade de editores, comunidade de designer, comunidade de web designers. E aí lá você vai conseguir, porque no Facebook você consegue ver
os comentários sobre aquele determinada pessoa. Então você já consegue ter um crivo ali e fazer a primeira seleção, que é interessante. Porque se você for direto lá no site como o 20 Pila, que é um site que as pessoas trabalham, ele é interessante também, mas você pode pegar pessoas muito boas, como pode pegar pessoas que não são tão boas também. E as comunidades do Facebook, você acaba tendo uma prévia ali de qual que é o trabalho da pessoa. E depois que você já está na fase da edição, tanto com o editor ou você mesmo fazendo a sua própria edição, você já está com o material concluído praticamente. Então ele já está praticamente todo escrito, a parte lá de texto, e aí você começou a fazer a edição, então você já trabalhou as imagens, já trabalhou a comunicação, e isso vai fazer com que você comece a parte muito importante, que é essa parte aqui, ó, que é a definição do título. E aí, o que eu preciso entender aqui, o título é uma das partes mais importantes. Eu tenho uma aula específica aqui que a gente fala só sobre título e por que o título é importante. Porque o título é o elemento de comunicação com sistemas de busca. É através do título e da descrição que teu livro vai ser buscado pelo sistema de comunicação. Então, você escolher um título que comunique muito bem com o SEO, né, que são sistemas de busca, seja da Amazon, do Google, qualquer plataforma que for, é muito importante. Então, quando você pensa no título, você não pensa só na conexão, mas tem uma aula específica aqui que eu falo só sobre título. E aí, aqui, você ficou nessa parte muito importante aqui, que é saber o título certo para sua obra. E aí, a gente vai para a próxima fase aqui, que é a fase da diagramação. Ó, por que eu coloquei o título aqui na parte de baixo? Porque o título ele está muito mais conectado com a parte de marketing, a parte de você ter a perspectiva do leitor, a perspectiva do livreiro, a perspectiva de quem, do CEO lá, dos equipamentos de busca, por isso que ele está aqui na parte de baixo. Essa parte da diagramação, pessoal, aqui, o que eu vou falar para vocês? Tu já tem que estar com o teu livro pronto. Porque o que o diagramador vai fazer? Ele é um artista, é como um designer. Ele vai tirar o seu arquivo do Word e ele vai passar para um programa chamado InDesigner. E se você, quando você estiver lá trabalhando no InDesigner, se você quiser fazer uma alteração, vamos dizer que você quer fazer uma alteração na página 35. Todas as páginas abaixo da 35 vai ter que ser refeita tudo de novo. Então não é o momento de você ficar fazendo alterações significativas no seu livro. Você vai entregar para a diagramação ele praticamente pronto. As próximas etapas, aqui daí vai ter, junto com a diagramação, que vai ter a definição de capa. E a definição de capa, ela entra também na parte de baixo, como que é de título. Por que ela entra depois da diagramação? Porque depois que você fez a diagramação do livro, você já vai ter uma perspectiva de como ele vai ficar. E aí você já vai entender alguns elementos muito interessantes que tem no livro, que você vai colocar na capa, que vai fazer uma comunicação perfeita com tanto o título, quanto com a persona, quanto com o CEO, e aí vai ficar muito coeso tudo isso. E aí depois a gente vai começar a trabalhar as revisões. Essas revisões aqui, elas são revisões pequenas. Elas vai fazer revisão, mas não vai fazer uma revisão de trocar. O diagramador foi lá e colocou uma imagem em determinado local. A imagem ficou com baixa resolução. O que você vai fazer? Você vai trocar por uma imagem de alta resolução, mas o espaço da imagem já está separado. Você não vai fazer grandes mudanças. Vocês não vão mudar. Aqui eu quero que tire essa imagem. E lá onde não tem, eu quero que coloque. Isso vai fazer o quê? Todo o trabalho que o diagramador fez aqui, ele vai ter que fazer tudo de novo. Então, por isso que, para o livro vir aqui na diagramação, ele já tem que estar praticamente pronto. A revisão aqui, essas duas revisões, são revisões técnicas. Algumas considerações muito importantes sobre essa parte. Então, você tem ali a primeira revisão, que é você pegou, o livro acabou de sair da diagramação. Quando ele sai da diagramação, pode ser que algumas letras podem ser suprimidas ou uma frase inteira, então é importante ir para a primeira revisão. E depois passar para uma segunda revisão de um revisor diferente do primeiro, porque quando o primeiro revisor ele começa a fazer a revisão do livro, pode ser que ele fique viciado no livro. E aí ele acaba olhando sempre os mesmos erros. E aí um segundo revisor ele vai identificar os erros e aí ele vai conseguir dar para você um feedback melhor. Com essas duas revisões você passou por um filtro muito melhor. E aí depois você vai ali, o próximo passo é a contratação da assessoria de imprensa. E o que eu preciso entender nessa contratação da assessoria de imprensa? Pode perceber que aqui, ó, essa parte azul aqui são 2 meses, então essa parte aqui ó, é entre o mês 4 e o mês 5. Então eu estou quase finalizando aqui o 5º mês. Eu estou muito próximo do lançamento do meu livro.
E aí, o que que acontece? Eu tenho que contratar essa assessoria de imprensa pelo menos 2 meses antes do lançamento. Por quê? Se eu contratar na semana do lançamento, essa assessoria de imprensa ela vai poder fazer muito pouca coisa. Ah, eu não tenho condições de contratar uma assessoria de imprensa. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer a sua programação. Pensa lá na base do social media, que é o que? Você vai planejar os posts, né? Vai planejar toda a sua comunicação que você vai ter durante aquele período para um determinado objetivo. O objetivo aqui é preparar para o lançamento do livro. Geralmente, como que eu faço? Eu já preparo para o lançamento do livro e em seguida, vai ser questão de um mês, já vai ter um novo lançamento, que vai ser o lançamento do curso. E aí, o que que acontece? A assessoria de imprensa, ela vai fazer esse trabalho para você, ou se você não tem assessoria de imprensa, é o momento de você começar a organizar toda a sua comunicação a respeito desse lançamento. A próxima etapa aqui é a aprovação final. Então, a aprovação final, o que acontece, né? Eu gosto de trabalhar um pouquinho diferente do que a maioria do pessoal faz, né? Eu gosto de imprimir o projeto piloto, porque como você nunca viu, às vezes você fez ali e depois que imprime ele não ficou tão legal, ou a chance de você corrigir um produto impresso, ele é muito mais fácil você ver algumas falhas do que ele no digital. Então, o que que eu faço? Depois que teve a aprovação final ali, a gente vai fazer a entrada na gráfica, né? Que pode ver aqui, que é esse prazo aqui. Mas eu gosto de trabalhar, depois que aprovou, um projeto piloto. Então, nesse espaço aqui, ó, a gente vai e manda fazer um projeto piloto, que é uma impressão de 4, ou 1 ou 4, né? É o mesmo preço. Então, geralmente eu mando imprimir 4, e aí eu entrego. Um fica comigo como recordação e os outros 3 ficam um para cada revisor para poder fazer uma revisão com pessoas diferentes. E aí depois a gente pega esse arquivo, vê se ele está perfeitinho e aí sim faz a entrada na gráfica. O que eu preciso entender? Para quando eu for colocar esse livro para a gráfica vai ter um tempo de produção e envio. Às vezes se a sua gráfica, ela geralmente as melhores gráficas, não vou dizer que as melhores, mas as que a gente mais usa estão em São Paulo. Às vezes o frete de São Paulo até onde você está, ele pode ficar muito caro ou muito longe. E aí acaba levando algum tempo. Tudo isso você tem que cronometrar para saber quanto tempo vai levar. E mesma coisa se você for fazer o pedido do piloto, né? Digamos que é o primeiro livro que você vai estar lançando, é interessante você tirar uma amostra para saber como que vai ficar. E aí você tem que calcular esse tempo. Esse tempo geralmente ele vai levar entre a vinda do piloto, a correção, até vir os outros livros, vai levar entre 30 e 40 dias. E aí vamos lá, o próximo vai ser aqui, gráfica, vai ser o início da pré-venda. E aqui é um momento muito importante. Por quê? A pré-venda ela pode durar uma semana, como eu falei, ou até 3 meses. O que que vai definir? São os microciclos ou os micro-resultados que você vai colocar nesse intervalo. E para que que serve isso? Isso serve para você aumentar a vontade da audiência de comprar de você. A gente chama de represar a audiência. Então, a definição aqui entre o tempo que você vai levar para poder fazer essa pré-venda é isso aí. Quais são os micro resultados que você vai colocar aqui para poder fazer essa pré-venda? E aqui a gente vai para outra situação muito importante, que é você fazer o quê? Fazer a conversão do seu... Já que você já está aqui com o arquivo pronto, você vai fazer a conversão dele em e-book. E dá para você colocar ele em PDF? Até dá, mas a experiência para o leitor ela é muito melhor quando ela está no formato de EPUB, porque ele vai comunicar muito melhor. E aí nós estamos aqui para trabalhar com a experiência. E você fazer a conversão ele em e-book, ele vai alcançar muito mais do que se ele tivesse só no livro físico. E daí, lá no objetivo, a gente definiu qual que era o objetivo desse livro. Se o objetivo é alcance, fazer com que a sua mensagem chegue o máximo de pessoas possível, chegue o mais longe possível, então essa aqui é uma estratégia excelente e necessária para você fazer isso. E aí a gente vai para a próxima fase, que é a maratona de pré-venda. Pessoal, aqui é onde você vai colocar sua energia para poder fazer as pré-vendas. E o que é essa pré-venda? Você vai vender o livro e aí eles vão ser contabilizados só na data do lançamento. Então você vai ter um período lá de uma semana, 3 meses, onde você vai estar vendendo, só que a nota fiscal, o cupom fiscal, ele vai sair lá na data que você definiu como data de lançamento. 9 de julho é a data de lançamento. Então é essa data ali que vai ser lançado os cupons fiscais. Todo esse período que antecede, ele é período de pré-venda. Só que quem que vai contabilizar isso? Só se você estiver fazendo o lançamento através de uma livraria, seja ela pela Amazon ou seja ela por uma livraria física,
Mas se você está vendendo pelo teu site, pelo teu próprio e-commerce, daí não vai ser contabilizado. Por que você tem que fazer isso? Porque se você represar suas vendas para esse período e todas elas acontecerem, né, de uma maneira, você vendeu antes, só que a tributação vai ser naquela data lá. O que acontece? A chance do seu livro estar entre os mais vendidos, entre um livro bem listado no ranking da Amazon ou de outras livrarias, é muito alta. Por quê? Porque você fez da maneira correta, onde você represou a audiência e aconteceu no momento certo. E aí o próximo tópico aqui é a gravação do audiobook. Daí essa aqui tem um dilema, né? Porque geralmente o pessoal quer lançar os três juntos, o e-book, o livro físico e o audiobook, tudo junto. Qual que é o problema? Problema, não vou dizer que é um problema assim, né? Porque as livrarias, elas vão gostar, pô, esse cara tá apostando mesmo no livro dele, tá colocando todas as cartas na manga e ele tá disponibilizando tudo pro cliente. Só que eu acho que estrategicamente não é tão vantajoso, porque se você guardar essa carta na manga para poder fazer um lançamento do audiobook depois de uns 3 meses, o que acontece? Você vai reavivar o seu livro. Às vezes o pessoal já tava meio que esquecendo, você tem um novo ciclo ali para poder reavivar ele. Então é interessante você guardar isso aí para poder trabalhar estrategicamente mais tarde. E aí, esse tempo todo aqui, ó, o que aconteceu? Entre lá, ter mandado para a gráfica, né, entrada na gráfica, até aqui, a entrega da gráfica, pode ter passado aqui 30 a 45 dias, e aí você já fez toda essa correria aqui, você já vai estar com o livro na mão. E a dica mais importante que eu dou nessa fase da entrega, ou nesse período aí entre a entrada e a entrega da gráfica, é não acelera a gráfica. Não acelera a gráfica. Por quê? Porque existem uns períodos pré-estabelecidos para secar o livro. E aí, às vezes, o livro, quando ele é muito feito às pressas, ele fica mal feito, daí ele fica de uma maneira ondulada, fica feio, fica borrado. Por quê? Porque ele não respeitou o tempo de secagem da tinta. Então, respeita o prazo da gráfica, a gráfica já tem um processo de trabalho e você tem que pegar o processo dela, colocar dentro do seu planejamento para entender que vai demorar tanto tempo para chegar, tanto tempo de produção, tanto tempo de envio, tanto tempo de correção. Então, já coloca esse tempo no seu planejamento. E aqui tá daí a colheita dos louros, né? Se você fez tudo isso, o que acontece? Você vai chegar para o momento mais legal, que é o evento, a parte do lançamento. Então vai ser ali o início das vendas, porque o seu livro já chegou, você fez todo esse represamento, as pessoas estavam lá na pré-venda, compraram, estavam esperando aquela coisa toda. E aí, esse é o momento onde as pessoas vão começar a fazer o unboxing, você vai enviar os livros, as pessoas vão começar a fazer as postagens, e aí vai começar a ativar daquele burburinho de tá acontecendo. Então fica muito mais fácil de você preparar o seu lançamento, sendo que você já fez todo esse trabalho antes. E aí todo esse trabalho vai fazer com que as expectativas das pessoas ficam cada vez maior sobre o seu produto, sobre o seu lançamento, e daí você vai ter um represamento de vendas para essa fase aqui, que é a fase tão importante, que é a fase do teu lançamento. E aqui vai a dica mais importante para o evento de lançamento. O evento de lançamento ele tem que acontecer pelo menos 2 semanas depois que você começou a vender seus livros. Por quê? Porque quando você for fazer o evento de lançamento, vai acontecer muita agitação. Todo mundo vai começar a falar do seu livro, pode ser que você saia no jornal, pode ser que as pessoas ficam republicando, e aí vai ter uma pessoa num estado muito diferente do seu, digamos, eu sou aqui de Santa Catarina, vai ter alguém lá do Mato Grosso que vai querer comprar o seu livro. E se ele não estiver disposto na hora para comprar, o que vai acontecer? Você vai perder essa venda. Então, com os livros na mão, já está rodando, o marketplace já está funcionando, todo o sistema, teu ecossistema, ele já está funcionando muito bem. Então, teve 2 semanas para se preparar. E daí você faz o evento de lançamento. E aí, no evento de lançamento, você usa o máximo desse evento para poder alcançar o máximo de pessoas possível e começar a vender seus livros. E para fazer uma analogia muito positiva para você, para que você entenda, uma coisa é o nascimento. Uma coisa foi quando o livro nasceu. Quando você fez ali, ele chegou e você começou a entregar para as pessoas. Essa foi a data estabelecida. Outra coisa é o batizado. Então, a criança nasce e depois ela vai ser batizada lá na igreja. E aí o que acontece? Exatamente a mesma coisa que o seu livro. Uma coisa é o nascimento, ele foi lá e nasceu. Outra coisa é o evento que você vai apresentar ele para a sociedade, que daí é o seu evento de lançamento. São coisas diferentes. E aí a gente vai para a nossa última fase, que é a fase ali do pós-lançamento, que é a campanha pós-lançamento. Então, como eu expliquei já na aula passada, o que acontece? Você vai ter 3 meses ali do período de lançamento, depois 9 meses do período de pós-lançamento. Juntando tudo vai dar 1 ano. Nesse período de pós-lançamento, você tem que fazer
micro resultados e fatores críticos de sucesso para poder fazer com que esse seu livro ele fique aceso, ele fique vivo durante todo esse período. Porque se você deixar ele morrer nesse período, vai chegar um ano depois, esse livro ele vai ter sido esquecido. E aí, para você conseguir reviver ele, é muito difícil. Então, é mais fácil você pegar e fazer... Teve o período de lançamento, daí depois você faz microciclos para manter ele ativo durante um ano, e aí você vê depois qual é a estratégia que você vai fazer. Se você vai fazer uma segunda edição, se você vai fazer um contato com o influenciador, se você vai fazer palestras, e tudo isso são o quê? Microciclos para você trabalhar ali no seu, principalmente no seu período pós-lançamento. Beleza? Então essa aula foi uma aula um pouquinho grande, mas cara, tá aqui todo o ciclo de vida do seu livro. Então isso aqui vale ouro, vale ouro. Pode clicar aqui embaixo que tem um e-book já esperando para você fazer todas as suas anotações. A próxima aula é uma aula muito importante, onde a gente vai falar da autoridade do escritor. Beleza? Te vejo lá. Valeu!